amigos, agora são 8h06, conforme o prometido, já está aqui no nosso estúdio o candidato ao governo do estado, Fernando Collor de Mello, PTB, e o critério é aquele mesmo, não custa repetir, nós temos 1 hora, primeiro bloco até as 8h30, segundo bloco a partir daí até as 9 horas. Para cada pergunta, essas perguntas serão feitas por nós que apresentamos o programa, eu, Gilberto Júnior, como também o ouvinte terá espaço, mandar. Aliás, a essa altura, acredito que muita gente já está mandando a sua pergunta e a gente utiliza o critério de chegada, à medida em que as perguntas vão chegando, elas vão sendo acumuladas e a gente vai passando, É interessante dizer também que para cada resposta, 3 minutos. Nós já passamos aqui as coordenadas para o nosso entrevistado, ali no canto do vídeo que está à nossa frente, a cronometragem e, consequentemente, todas as regras serão cumpridas conforme o combinado. Primeiro, gostaria de agradecer a sua vinda aqui ao nosso programa, ter aceitado o nosso convite, A gente observando seu plano de governo, a gente vê que vários assuntos são tratados, como qualquer plano de governo tem que tratar de vários assuntos, Mas entre eles, o que me chamou a atenção é que o senhor promete soluções definitivas no tocante ao saneamento da parte baixa de Maceió, como também cidades turísticas, em várias outras cidades, porque em se tratando de saneamento, Alagoas deixa muito a desejar, o senhor sabe disso, No entanto, o senhor já foi prefeito da capital, já foi deputado federal, já foi governador do estado, presidente da república, senador, e Maceió, por exemplo, está entre as 10 piores cidades do Brasil em saneamento. Como o senhor pretende convencer o eleitorado que dessa vez vai ser diferente? Bom dia. Bom dia a você, José Rocha, ao Gilberto Júnior, a todos os ouvintes da Rádio Novo Nordeste 91.5 e também pelo canal Novo Nordeste Play. Então, eu gostaria de iniciar dizendo a você que a única e última intervenção na questão do saneamento básico de Alagoas foi feito por mim quando governador de Alagoas. Eu, com muita dificuldade, fiz todo o saneamento da bacia da Pajuçara, da Ponta da Terra, e tem o emissário submarino lá na Praia do Sobral, demonstrando todo o esforço nosso que foi feito naquela época, há 30 e poucos anos atrás. Isso demonstra a minha preocupação desde muito cedo, porque como prefeito, as obras de saneamento de grande porte não poderiam ser feitas pelo município, e sim pelo órgão do estado, naquela época, Casal, e quando governador eu assim fiz. Pela Casal, nós investimos fortemente e, eu volto a repetir, a primeira e única grande intervenção no saneamento básico foi feito por mim. E agora, eleito governador, eu pretendo dar uma prioridade na questão do saneamento. Para que você tenha uma ideia, 77% do estado de Alagoas não tem saneamento básico. Arapiraca aqui é um exemplo também, uma cidade desse tamanho, dessa pujança, com esse crescimento, e falta o saneamento básico. Então nós temos hoje um marco regulatório do saneamento que vai nos dar oportunidade nessa parceria público-privada que foi estabelecida de avançarmos bastante na questão do saneamento, porque sobretudo o saneamento ele é uma questão de saúde pública, porque na medida em que não se tenha o saneamento, doenças são causadas sobretudo para as crianças. Gilberto Júnior, por favor. Candidato Collor, bom dia, obrigado pela sua presença, por aceitar o nosso convite a estar presente aqui nessa entrevista. Candidato, falando sobre parceria público-privada, o governo do estado de Alagoas fez uma parceria, entregou parte ou a distribuição de água, por exemplo, da cidade de Maceió a uma empresa privada, que se eu não estou enganado chama-se BRK Ambiental. E lá recebe-se também muitas reclamações, a população reclama muito que o serviço prestado por essa empresa não é de qualidade, assim como não é de qualidade também o serviço prestado pela Casal. O senhor acha que mesmo diante dessa realidade de Maceió, essa parceria público-privada no que se refere à distribuição de água e saneamento é a melhor opção, candidato? Eu, sem dúvida nenhuma, porque o Estado já se mostrou ineficiente na questão de fazer ela própria o saneamento que Alagoas necessita. Como eu disse, 76,72% do estado de Alagoas não tem saneamento básico, não é?
Então, essa parceria público-privada que foi estabelecida há poucos meses atrás, na realidade, é uma concessão que foi feita para que a parceria público-privada pudesse funcionar, exige daquele concessionário, no caso a BRK, que cumpra rigorosamente aquilo que ficou estabelecido no contrato de concessão. E é exatamente isso que nós iremos fazer, naturalmente, sempre conversando, dialogando com a empresa, mas exigindo dela o cumprimento formal e de item por item do processo de concessão que lhe foi conferido. Na sua plataforma de governo tem aqui um item que diz: reforçar toda a estrutura administrativa, técnica e operacional da Casal para manter e aumentar a capacitação de água, proceder o mais técnico e científico tratamento da água para o consumo da população. Quando o senhor diz que vai talvez ampliar no sentido de conceder à empresa privada essa distribuição de água, não vai de encontro o que diz aqui, de repente, a sua plataforma de governo, que é fortalecer a Casal, candidato? Não há nenhuma contradição nisso, até porque essa concessão ela é anterior até a minha própria candidatura. Nós já vamos entrar no governo de Alagoas com essa concessão tendo sido feita, ou seja, essa parceria público-privada já ter sido estabelecida. Então nós também temos áreas em que não são servidas pela BRK, e isso significa que dentro do meu pensamento, como eu já provei no passado, de preocupação com o saneamento básico, eu estarei também fortalecendo as ações da nossa Casal para que ela atenda, sobretudo, a população de baixa renda, onde a presença do Estado se faz mais necessária. Candidato, vamos falar de corrupção. A gente sabe que o seu aliado nessa campanha, o presidente Bolsonaro, tem o combate aos corruptos como a principal propaganda do seu governo, inclusive na campanha dele para a reeleição e tal. Por outro lado, o senhor tem sido taxado pelos seus concorrentes como o príncipe da corrupção. Inclusive, um dos candidatos que passaram por aqui chegou a dizer isso. Quais são os seus argumentos para provar que isso é apenas coisa de adversário? Sem dúvida nenhuma, o principal argumento e definitivo é que tudo isso de que me acusaram foi levado à mais alta corte de justiça do país, que é o Supremo Tribunal Federal, e dessas acusações eu fui absolvida de todas elas, não é? Então ninguém mais do que eu, ao longo da minha vida pública e até mesmo pelo tempo que eu tenho de experiência no trato da coisa pública, foi afetado por várias e várias denúncias. Mas todas elas foram julgadas pelo Supremo Tribunal Federal e se mostraram infundadas. Inclusive, o meu afastamento da presidência se deu a denúncias inteiramente vazias. E eu pergunto, eu fui afastado da presidência por essas denúncias feitas com apoio da grande mídia e do partido que me fazia oposição, e depois foi levado ao julgamento do Supremo Tribunal Federal e ele me disse inocente dessas acusações. Eu dizia naquela época o seguinte: bom, já que eu sou inocente daquelas acusações que me fizeram e que por isso me afastaram da presidência, no momento que foi mostrada a minha inocência, eu quero de volta o mandato que o povo me concedeu na primeira eleição direta para presidente da República, depois de quase 30 anos sem que ao povo tivesse sido dado o direito de votar. Então, eu colocava isso e com justificadas razões, não é? Mas aí vai a minha resposta a todos aqueles que ficam dizendo: eu agradeço pelo príncipe, não concordo com a corrupção. Bom, nós temos a Thaisa Bibi, companheira nossa aqui do Sistema de Comunicação NN, ela mais precisamente do portal NN1, vai dirigir também a sua pergunta. Thaisa, seja bem-vinda mais uma vez ao programa, por favor. Bom dia, candidato, bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez, Alagoas foi destaque nacional por algo não bom, né? A fome aí virou manchete nacional esses dias. E também virou motivo de campanha, porque aí todos os candidatos se voltaram para dizer que vai resolver o problema da miséria do Estado. Porém, o que a gente tem ao longo dos anos são só promessas. O senhor está completando 16 anos no Senado, e nesse período, o que foi que o senhor fez efetivamente para tentar amenizar o nosso problema da fome? E se eleito, como é que resolve a miséria de Alagoas? Porque o que nós temos são apenas paliativos e ninguém consegue resolver o problema. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que há no Estado, né, uma rubrica orçamentária, inclusive com a dotação de 2% do ICMS, para um programa chamado FECOEP,
programa de combate à extrema pobreza. E esse dinheiro, naturalmente, é para ser destinado às pessoas que estão nessa situação de passar fome. Hoje em Alagoas, pessoal, nós temos 1 milhão de pessoas passando fome. Alagoas é hoje o estado com maior índice de analfabetos do país. Nós temos 150 mil pessoas desempregadas no sentido de daquelas que estão procurando emprego, fora aquelas que estão na informalidade ou nessa situação crítica de passar fome. 1 milhão de pessoas passando fome é um indicador que nos causa enorme tristeza e nós temos que tratar disso fortemente. Nós temos esses recursos do FECOEP. Infelizmente, esses recursos do FECOEP foram utilizados para tudo, menos para o combate à pobreza. Foram utilizados para a construção de diversas unidades hospitalares, isso, aquilo, mas não foi para atender a sua destinação específica. Então, se nós colocarmos o dinheiro do FECOEP para atenuar essas dificuldades, essas necessidades urgentes, né? Nós teremos condições de fazer isso com eficiência. Bom, como falei, nós temos também a participação do ouvinte e nós temos o Osmair Martins, ele mandou a sua pergunta, ele representa a Associação dos Taxistas aqui de Arapiraca. Vamos então à pergunta, logo em seguida já vem a resposta, por favor. Bom dia, Rocha, bom dia ao candidato a governador Fernando Collor. Aqui quem fala é Osmair, sou presidente da Associação dos Taxistas de Arapiraca. E eu tenho certeza que essa pergunta é a pergunta de não só daqui de Arapiraca, dos taxistas de Arapiraca, como de todo o estado. Nós temos um problema muito grande em Alagoas, Rocha, Gilson e ouvintes da NN. O taxista, ele não pode hoje se deslocar do seu destino para outro município, porque é uma perseguição muito grande da ASAL, né, do estado, que faz perseguição, sim, com todos os taxistas do estado de Alagoas. O taxista hoje ele é tratado como se fosse, me desculpa a palavra se for pesada, mas como bandido. Infelizmente, o taxista, o profissional do volante, quando ele avista qualquer carro da ASAL fazendo blitz, ele já fica desesperado, mesmo não tendo problema nenhum, ele estando corretamente legal, com documentação, com seu alvará, tudo certinho, mas ele é coagido, né? Ele é oprimido por conta da perseguição da ASAL. O senhor vai ter autonomia sobre esse órgão, Renan Filho? Não tinha poder sobre a ASAL. Sempre quem mandou foi seu diretor, hoje deputado estadual, Ronaldo Medeiros. A Alagoas é o único estado do Brasil que persegue taxista, porque eu já rodei fretado daqui para São Paulo, para Santa Catarina, qualquer outro aqui, Pernambuco, qualquer estado do Brasil. Só Alagoas tem essa perseguição. Muito obrigado pela oportunidade e que Deus possa nos abençoar. Muito bem. Eu gostaria também de lembrar que a primeira grande ajuda que foi dada a todos os taxistas do Brasil fui eu, quando presidente da República, que tirei o IPI na compra dos carros para os taxistas. E, ao mesmo tempo, concedendo um financiamento a longuíssimo prazo pela Caixa Econômica. Esse foi um dos atos que eu assinei e que eu tenho mais orgulho e mais satisfação. Nós criamos também, lá em São Paulo, a cidade dos taxistas, né? Para os taxistas morarem em condições melhores do que aquelas que alguns ou vários estavam morando. Então, minha gente, eu quero dizer a vocês que, como governador do estado, eu vou pôr fim a esse terrorismo que é criado pela ARSAL em relação à perseguição, não somente aos taxistas, viu? Mas há também uma perseguição muito grande à questão das vans, enfim. E nós iremos acabar com esse terrorismo. O mesmo terrorismo que nós iremos acabar é o terrorismo fiscal, que é aquele terrorismo que vai escorchar o comerciante, o empresário, para tentar assim aumentar a arrecadação e com multas em cima de multas, e isso, ao invés de aumentar a arrecadação, ela acaba com a possibilidade daqueles contribuintes de poderem cumprir com a sua obrigação, já que todos queremos sempre estar em dia com os nossos impostos, todos.
mas naturalmente com impostos que sejam compatíveis à atividade de cada um. Em relação a esse terrorismo que é feito pela ARSAL, sem dúvida nenhuma, isso acabará com o governador do estado de Alagoas. Eu gostaria de saber, tem mais alguma pergunta de ouvinte? Ok. Bom, daqui a pouquinho. Rocha, pois não. Eu gostaria de falar um pouco sobre educação, candidato. O senhor agora há pouco falou que Alagoas tem um dos piores índices no analfabetismo. O pior. E o ex-governador, hoje atual candidato a senador, quando indagado sobre esse assunto, tem dito que o analfabetismo em Alagoas é muito mais questão de estoque, de governos anteriores, e que inclusive deve chegar até o seu governo, há anos atrás. Então, essa situação, segundo esse candidato ao Senado, diz que atualmente o estado de Alagoas é o que mais consegue melhorar os índices da educação. O senhor pode falar sobre isso? O que é que o senhor pretende fazer para melhorar esses índices de analfabetismos e também se o senhor concorda ou discorda da política educacional do atual governo de Alagoas? Claro que eu discordo, porque o resultado aí está, não há estoque ao longo de 30 ou 30 e poucos anos, né, de analfabetismo. Na minha época, por exemplo, Alagoas estava numa posição muito melhor do que essa, que nos envergonha, né, de ser o estado com o maior índice de analfabetos do Brasil. Não tem nada de estoque, isso é uma piada. O que há é que realmente houve uma falta de ação do governo efetiva no sentido de impedir que nós chegássemos a esse índice que, volto a dizer, nos envergonha. A nossa política educacional, e também eu já tenho com isso provas, e é importante, pessoal, vocês perceberem que a cada pergunta que é feita, eu sempre tenho por trás de mim argumentos que demonstram que eu já fiz e que deu certo, que são compromissos que eu tenho. E que por isso mesmo, agora com ainda mais experiência e mais maturidade e mais conhecimento, eu terei condições de fazer melhor. E irei fazer na educação. A educação sempre foi um ponto-chave nas minhas administrações. Como presidente da República, o projeto dos SIACs, que foram iniciados, exatamente era para combater não só o analfabetismo, mas para preparar as crianças para serem bons profissionais e, eventualmente, chegando à faculdade, serem bons engenheiros, bons advogados, bons arquitetos, enfim. Então, fundamentalmente, nessa questão da educação, o que nós temos que fazer, em primeiro lugar, é mudar a metodologia. Essa ideia de que vai se tirar aluno o aluno vai sair da sala de aula tendo maior conhecimento com aquele quadro escuro, né, e o giz. Isso é coisa do passado, pessoal. Isso não existe mais. No mundo inteiro está se usando a tecnologia, a inovação, a computação, a interação em sala de aula entre o aluno e o professor. E esses indicadores que aparecem aí, indicador de desenvolvimento na escola, elas não conseguem captar uma coisa muito importante, que é o sentimento do aluno. Como é que ele está se sentindo? Muitas vezes tem um aluno na sala de aula que é o mais espivitado, o mais traquino, aquela coisa toda, que faz alguma bagunça, né? E essas pessoas, esses meninos são punidos. Quando muitos deles que agem dessa forma são pessoas que têm um talento, têm uma inquietação pelo conhecimento. Eles não estão satisfeitos, no fundo, no inconsciente deles, eles não estão satisfeitos com o tipo de aula que está sendo ministrada. Porque esse tipo de aula já é coisa do passado, muito passado. Nós estamos com o futuro batendo na nossa porta. Nós temos aqui em Alagoas um exemplo de uma startup que está fazendo um grande sucesso, não somente no Brasil, mas internacionalmente. Infelizmente o tempo esgotou. Mas ainda sobre a educação, vamos continuar nesse assunto, né? Nós temos um problema sério no Brasil, aqui em Alagoas não é diferente, talvez pior ainda, a questão da evasão escolar. O que é um prejuízo muito grande, não só no aprendizado, mas é prejuízo financeiro, porque se investe, né? E na realidade não tem o retorno, o aluno desaparece e tal. Principalmente depois da pandemia, isso se acentuou muito mais. Chegando ao governo, o que é que o senhor pretende fazer para mudar essa realidade, para diminuir essa evasão? Bom, e concluindo a última pergunta, nós temos aqui em Alagoas um exemplo de uma startup que tem hoje reconhecimento internacional como uma grande formadora, né, de pessoas aptas
ter encontro com esse futuro que está aqui hoje no mundo inteiro e muito presente aqui no Brasil, embora nós ainda não tenhamos atingido. Então, essa startup, nós vamos fazer um celeiro digital para que essas crianças sejam levadas à inovação tecnológica e possam ter, assim, o maior conhecimento. E esses indicadores, como eu disse, não captam isso. Esses indicadores são frios, são números frios. Quantos alunos ingressaram em sala de aula, quantos alunos tiraram nota boa em matemática, em português, e não inclui aí o sentimento do aluno. Em relação à evasão escolar, a evasão escolar se dá, em grande parte, pela falta de merenda escolar. Vejam vocês que essa situação de fome que nós estamos atravessando aqui em Alagoas, muito especificamente, ela se dá por falta de alimento. Então a criança é muito atraída para a sala de aula, não para ter acesso ao conhecimento, mas sim para poder ter a sua merenda e poder se alimentar, já que na sua casa não existe essa possibilidade. Nós temos que reforçar a merenda escolar, temos que reforçar a agricultura familiar, fazer com que a agricultura familiar forneça os alimentos para a formação dessa merenda e, com isso, tentar manter as crianças dentro da sala de aula, mas numa metodologia completamente diferente dessa que hoje ainda está sendo utilizada e que é coisa de um passado que nós hoje temos que estar com uma visão de futuro e com um olhar naturalmente humano. Vamos fazer o seguinte, são 8h28. Vamos a um bloco de comerciais. Em seguida a gente volta com a segunda etapa de perguntas e respostas. Mesmo critério, 3 minutos para cada resposta e a participação do ouvinte também. Algumas já estão acumuladas e a gente vai soltar no segundo bloco. Voltamos já. 91. Comando 91. Rádio NN. Se liga na hora. 8h29. Vem aí a melhor cobertura das eleições 2022. Aqui na Rádio NN. Oferecimento Primus Laboratório. A nossa família é sua também. Escola Alternativa. Educando com excelência há 28 anos. Matias Design. A sua loja de móveis em alto padrão de Arapiraca. Com Alamedas Empreendimentos, seu investimento é seguro. Uma forma de proteger seu capital contra qualquer crise. Centurinet. Sua conexão com o mundo. 3522-8650. Maicon Despachante. O nosso esforço concentra-se na busca da sua total satisfação. 988360671 no Arapiraca Garden Shopping. E Posto São Gabriel. Abasteça no Posto São Gabriel e concorra a 1 ano de combustível grátis. Rua Samaritana, próximo ao shopping. Alamedas Empreendimentos, idealizadora do Residencial Sierra, traz para você 2 empreendimentos perfeitos para quem quer morar ou investir. Pôr do Sol Residência, um residencial com apartamentos, quarto e sala, ou 2 quartos e sementeira residência, com lotes a partir de 170 metros quadrados. Empreendimentos completos, localizados próximo ao FAO, que é uma região vetor de crescimento. Entre em contato agora através do WhatsApp 82 3539 0178. Alamedas Empreendimentos. Tradição que reflete em bons investimentos. Cansado de internet lenta? Mude para Centurinet e dê uma turbinada na sua conexão. Chegaram os novos planos de fibra ótica ultra banda larga. É muito mais velocidade, pagando muito menos. Agora você não tem mais desculpa para ficar utilizando a internet do seu vizinho. Acesse centurinet.com.br ou ligue 3522-8650. Internet fibra ótica ultra banda larga é Centurinet. Comando 91. E amigos, agora são 8h35. Continuamos com a nossa entrevista. Hoje o entrevistado, o candidato ao governo do estado, Fernando Collor de Mello, PTB. O critério é o mesmo nessa segunda etapa. 3 minutos para cada resposta
E é claro, a gente sempre abrindo espaço aqui para os nossos ouvintes. Já temos muitas perguntas acumuladas e a gente também já falou, o critério é a ordem de chegada. À medida que essas perguntas vão chegando, elas vão sendo apresentadas aqui para o nosso entrevistado. Nós vamos ouvir agora Francisco Anderson. Ele é aqui de Arapiraca e mandou a seguinte pergunta. Bom dia, ouvintes da NN Play, da Rádio 91. Bom dia, Rocha. Bom dia, candidato Fernando Collor. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao candidato referente a emprego. Já foi feita essa pergunta a outros candidatos e geralmente eles concentram muito a situação de criação e desenvolvimento de emprego nas grandes cidades. Maceió, Arapiraca, vinculam a criação de emprego à questão das duplicações, da criação do Instituto Tecnológico, ampliação, mas e nas outras cidades? Porque todas as cidades precisam de desenvolvimento, de criação de emprego. No plano de governo do senhor, qual é o real plano para criar e desenvolver empregos nas cidades de Alagoas? Bom, nós temos uma obra extremamente importante que foi iniciada por mim lá atrás, há 30 anos, e até hoje não foi concluída em função do descaso que os governos que se sucederam aqui em Alagoas não deram a prioridade necessária a esta obra, que é crucial e fundamental para atender, inclusive, essa sua indagação, que é o Canal do Sertão, que traz água do São Francisco, que está vindo lá de Delmiro Gouveia e que vai terminar aqui em Arapiraca. São 270 quilômetros, 260 quilômetros, entre 260 e 270 quilômetros aproximadamente de canal. E esse projeto do Canal do Sertão é exatamente para desenvolver a agricultura no semiárido alagoano. E, naturalmente, desenvolvendo a agricultura no semiárido alagoano, com os pequenos produtores tendo o incentivo e a água para irrigação, que é para isso que serve o projeto, além de levar água também para aqui o Alto Sertão, em cima de Santana do Ipanema, porque a água lá chega já cansada, né? Mas nós temos vazão suficiente para atender também essa demanda por água por água de beber, por água que chega na casa. Nós temos, então, que concluir o Canal do Sertão. E concluir significa fazer algo como hoje existe em Petrolina, que todos nós conhecemos, não é? Petrolina, lá no sertão de Pernambuco, hoje exporta dezenas e dezenas de milhões de dólares para o exterior com o plantio de manga e de uvas, não é, que são de excepcional qualidade. Isso por quê? Porque foi levada a água do São Francisco, fizeram um perímetro irrigado muito grande e hoje Petrolina é esse sucesso que nós estamos vendo. É isso que eu estarei trazendo aqui para Alagoas, porque ao mesmo tempo que a gente traz o emprego e a fixação do homem ao campo, na medida em que tem uma produção para ser industrializada, vai atrair novas indústrias, novas fábricas, pequenas fábricas, não precisa ser grandes fábricas, não é? De beneficiamento do que ali está sendo produzido. Enfim, são essas medidas que têm que ser tomadas. A questão de se pensar, não, vou trazer indústrias enormes, né? Não precisa. Aqui mesmo em Arapiraca, o meu plano, o meu projeto é de fazer de Arapiraca um polo citricultor. E isso poderá ensejar que no exemplo de Petrolina, num polo extremamente importante para uma área que Arapiraca tem todas as condições de ter sucesso nela. Seria o polo citricultor, além do SEASA, que também é meu compromisso de governo trazer para Arapiraca. Candidato, nós temos mais uma pergunta do ouvinte J. Santos. Esse é de Feira Grande, por favor. Bom dia Zé Rocha, bom dia toda a equipe do Comando 91, aqui é J. Santos Feira Grande. Eu gostaria de saber do senador aí, o que é que o projeto que ele tem para os deficientes físicos, os cadeirantes, porque o cadeirante precisa de uma cadeira hoje, faz um pedido lá na Defal, em Maceió, aí no Centro, e demora 6, 7 meses, quase um ano, para essa cadeira chegar numa pessoa que está se arrastando pelo chão, que está precisando cuidado pelos
Levaram para o banho, para a cama, tudo a mercê de nada. Nem o poder público estadual, nem o federal, nem o municipal tomam as providências. Você faz um período na cadeira 6 meses, 1 ano para chegar, enquanto o cara está morrendo aos poucos. Às vezes quando chega, o paciente já faleceu, já não anda mais na cadeira. Um abraço para todos. Muito bem, isso aí é uma prioridade também nossa, porque nós todos sabemos, não é, que a questão do atendimento ao deficiente físico, que necessita não somente da sua cadeira de rodas, mas necessita também do apoio do Estado, né, do apoio inclusive psicológico, né, de toda uma atenção, além de simplesmente entregar aquele objeto, aquela cadeira que é fundamental para o seu bem-estar, mas tem que ter também, além disso, que é o que nós iremos fazer, por essa demora que de 6 meses a 1 ano, e tem casos que vão além de 1 ano. Eu tenho casos conhecidos no passado que estavam demorando esse tempo todo e eu nunca entendi o porquê. O que falta é uma visão de sentimento. O que falta é um governo que goste de gente, que saiba o que a nossa gente precisa, que tenha com a nossa gente o entendimento de que as necessidades pelas quais eles estão passando, essa nossa gente terá uma mão amiga do Estado para lhe atender. Então essas filas, que são também vergonhosas, elas serão absolutamente extintas, porque a cadeira de roda é se fazer uma licitação e se planeja, se tem esses dados todos, não é? Do número de deficientes que precisam da cadeira de rodas, e nós fazermos uma licitação, comprarmos as cadeiras de roda e tê-las em estoque para atender a necessidade das pessoas que delas necessitam. E é assim que nós iremos agir. Eu gostaria de saber, temos mais alguma pergunta? Rocha, eu gostaria que o candidato falasse sobre uma situação que ele agora há pouco colocou, quando se referia à economia, falava sobre a agricultura. Também, na fala sua, candidato, o senhor disse que não precisava trabalhar para trazer grandes indústrias, tendo em vista que os melhores salários estão justamente das indústrias. Queria que o senhor falasse o porquê não é interessante trazer grandes indústrias para Alagoas, mas eu queria juntar até 2 perguntas. Historicamente, o senhor é um opositor, não dá para dizer inimigo político do Lula, que hoje é candidato a presidente da República mais uma vez. E, segundo as pesquisas, está pontuando um percentual superior ao atual presidente da República, Jair Bolsonaro, do qual o senhor é aliado. O senhor, nas pesquisas, está ali empatado em segundo lugar com outro candidato, que é o Rodrigo Cunha, segundo as pesquisas, com chances reais de o senhor ou ele ir para o segundo turno. Eu lhe pergunto, candidato, trabalhando com situação hipotética, sendo o Lula eleito presidente e o senhor eleito governador de Alagoas, como convencer o eleitorado de que o seu histórico contra o Lula contra o senhor, isso não vai atrapalhar o seu governo aqui em Alagoas? Como isso não vai prejudicar o seu governo em parceria com o governo federal, candidato? Bom, em primeiro lugar, dizer que a minha posição sempre é de ter posição, de nunca ficar em cima do muro, não é? Quem fica em cima do muro é caco de vidro. Quem fica em cima do muro não tem a confiança nem de um lado nem do outro. Quem fica em cima do muro é uma posição desprezível para a atividade pública. Na atividade pública nós temos que nos mostrar e mostrar as nossas posições. Em relação à questão do relacionamento com se vier a ser eleito o candidato Lula, o que eu não acredito, mas se vier a ser eleito, eu eleito governador de Alagoas, eu tenho uma certa vantagem na questão do relacionamento, porque eu sou um ex-presidente da República. Então, o relacionamento de um ex-presidente da República com um presidente da República no exercício do seu cargo, da sua função, é diferente. É diferente, não é? E eu tenho como exemplo, por exemplo, um exemplo muito claro, na campanha presidencial. Na campanha presidencial eu tive 2 grandes adversários. Um, o Leonel Brizola, e o outro, o Lula. No primeiro turno, o embate foi muito forte com o Brizola, muito forte. E eu eleito presidente, ele foi eleito depois governador, me pediu uma audiência, nós adversários políticos, de forma contundente. E ele veio com uma série de solicitações que me pareceram
absolutamente justas, e eu as atendi. Se não na sua integralidade, 80% do que ele me solicitou ao então presidente Fernando Collor foi atendido, porque ele estava ali como governador do estado do Rio de Janeiro, e a população do Rio de Janeiro não poderia ser vitimizada por uma eventual campanha em que estávamos em polos opostos defendendo os nossos pontos de vista. Então isso será muito fácil esse relacionamento será muito fácil de se estabelecer, embora eu acredite que o presidente Jair Bolsonaro, ele será eleito, e no primeiro turno. Eu gostaria de aproveitar, temos aproximadamente 50 segundos ainda, para o senhor responder a pergunta que foi feita em relação às grandes indústrias, que não seria necessário. As grandes indústrias, não é que eu seja contra as grandes indústrias. Eu estou querendo facilitar a disseminação dessas indústrias, porque uma grande indústria, quando a gente fala em trazer uma grande indústria, a grande indústria ela tem que saber o que é que nós temos a oferecer, além dos incentivos fiscais, não é que isso é corriqueiro, mas eles precisam do quê? Ter acesso à BR, estar próximo de uma BR, tem que ter eletricidade, tem que ter água, tem que ter o setor de distribuição que seja localizado numa área em que se possa distribuir bem os seus produtos, e Arapiraca é um exemplo disso. Mão de obra qualificada da candidato. E aí entra o poder do Estado para qualificar a população, você concorda? A qualificação da mão de obra, inclusive isso é fruto de um seminário que eu fiz como presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, que nós fizemos 57 audiências públicas com empresários, com a presença da academia, com a presença de entidades do governo, iniciativa privada, enfim, todos, para discutirmos os gargalos da infraestrutura no Brasil. Por quê? Porque a nossa infraestrutura não estava avançando na medida da necessidade do crescimento econômico do país. E o que é que nós detectamos? Eu imaginava no início que fosse falta de recursos, que fossem projetos mal feitos ou projetos não terminados. E qual não foi a nossa surpresa ao chegarmos à conclusão, depois dessas 57 audiências públicas, de que o principal gargalo ao nosso desenvolvimento é a falta de mão de obra qualificada. Isso é outra coisa muito importante. Candidato, vamos falar de agricultura. Há um pensamento que diz: jamais o Brasil será rico enquanto a nossa agricultura for pobre. Em se tratando do território nacional, até que a gente não pode reclamar muito, porque o Brasil tem se destacado na produção de grãos, na pecuária e tal. Mas em se tratando de Alagoas, por se tratar muito dessa questão de agricultura familiar, a gente está muito aquém daquilo que deveria estar. Essa que é a grande realidade. A Emater, enquanto funcionou a contento, ela deu a sua contribuição, mas ela está praticamente desativada, né? O senhor, na qualidade de governador, chegando lá, o que pretende fazer com a Emater? Acabar de vez com esse órgão? Revigorar? Qual é a sua opinião? A minha opinião, claro, é de fortalecer a Emater. Eu quero lembrar também, desculpem, mas eu tenho que mostrar os exemplos do que eu já fiz para dar a direção do que eu irei fazer. Esse grande avanço do agro, ele começou no meu governo em 1990. Quando nós abrimos novas fronteiras agrícolas no centro-oeste do país, e que hoje está gerando essa enorme riqueza que nos faz superavitários na nossa balança comercial nessa área e nesse setor. Então aqui o agro terá toda a atenção nossa. O agro precisa, nós estamos dando atenção, sem dúvida, ao pequeno agricultor, fazendo agora mesmo, né, nós conseguimos com o presidente Bolsonaro uma redução de até 95% das dívidas dos pequenos proprietários rurais que estavam tendo os seus bens tomados pelo Banco do Brasil e pelo Banco do Nordeste, uma redução de até 95% nessa sua dívida, e o restante 5% pagos a perder de vista. Então, aqui em Alagoas não se fala mais na monocultura da cana-de-açúcar, né? Antigamente tínhamos isso muito presente no nosso dia a dia. O do fumo em Arapiraca. Como o do fumo em Arapiraca. O fumo em Arapiraca era a base de sustentação da economia. E veja Arapiraca hoje que é. Não é a terra somente do fumo, é a terra de tudo. É a terra de milho, é a terra de feijão, é a terra do que se planta aqui, né, em Arapiraca. Qualquer cultura que se deseje, dá certo, né? Então, o que nós precisamos ver também é que hoje Alagoas não é somente a cana-de-açúcar. Não sei se vocês sabem, mas nós já temos produtores aqui de soja. Já estamos produzindo soja. Já estamos produzindo milho em grande quantidade. Esse é sabido, esse item. Nós estamos plantando eucaliptos.
Enfim, isso aí gera naturalmente em torno dessa plantação de eucaliptos, futuramente uma indústria que vai utilizar esse eucalipto para fazer, por exemplo, papel, dentre outras coisas. Enfim, e nós temos essa projeção de futuro para todo o estado de Alagoas. Agora, não dá para imaginar que a gente possa atrair uma grande indústria sem ter as mínimas condições básicas para que ela ali se instale. Gilberto, sua próxima pergunta, por favor. Candidato, eu gostaria de falar sobre segurança pública. O atual governo é uma continuação, pelo menos assim ele diz, do governo anterior, do então candidato ao Senado hoje. E fez concursos públicos para a área da segurança pública em alguns momentos dos seus 2 mandatos. Como é que o senhor pretende proceder na segurança pública, tendo em vista que mesmo diante desses concursos públicos e de eventuais investimentos alardeados pelo governo anterior e por esse governo em relação à segurança pública, Alagoas ainda tem um alto índice de violência, sobretudo a mão armada, né, arma de fogo, enfim, tem toda essa questão lamentável também contra as mulheres, né, violência contra a mulher que continua numa crescente muito grande aqui no estado. Como é que o senhor pretende proceder em um eventual governo seu, candidato? Com mão de ferro, não é? E aí, desculpe novamente, mas eu tenho que demonstrar como eu agi no passado, né? No meu governo aqui em Alagoas, eu puni fortemente e os bandidos, né, não ultrapassavam as nossas fronteiras achando que iam fazer a sua vida aqui assaltando, roubando e até matando. Então tivemos um índice baixíssimo de criminalidade. No nosso governo como presidente da República, tivemos inclusive atuações no plano internacional, na operação chamada Traíra, quando uns guerrilheiros da Farc da Colômbia invadiram o território brasileiro, cruzando o rio, e lá se enfrentaram o nosso pelotão e deixaram 2 soldados nossos mortos e roubaram as nossas armas. E aí veio os 3 ministros, naquela época eram ministros das Forças Armadas, perguntando o que fazer, e eu disse, tem que fazer o que deve ser feito, buscá-los aonde eles estiverem. E eles assim foram, ultrapassaram as nossas fronteiras, pegaram esse grupo de guerrilheiros, dizimaram com esse grupo, recolheram as nossas armas e voltamos. Então, tem que agir assim, com firmeza, como também temos que agir com firmeza, dando segurança ao setor rural. Vocês não imaginam quantos proprietários pequenos, grandes e médios estão tendo suas fazendas assaltadas. Diariamente isso acontece. Roubam as máquinas, roubam peças de máquinas, roubam, enfim, tudo que podem encontrar pela frente vem sendo roubado. E nós vamos oferecer segurança para a área rural. E para a área aqui das cidades, nós temos que enfatizar a presença dos policiais nas ruas. Nós vamos chamar todos os concursados de 2017 aprovados no concurso da PM para voltar, para serem admitidos e engrossar as fileiras da Polícia Militar e ainda mais qualificá-las, para que nós possamos ter a segurança no nosso estado. Tem um caso tremendo também, que até agosto, de janeiro deste ano até agosto, aconteceram em Alagoas 40 linchamentos, vários deles com óbitos. E o que é que significa isso? Significa que a população está querendo fazer justiça pelas próprias mãos, o que não é correto. Nós não podemos aceitar isso. Mas nós temos, por outro lado, que entender a indignação da população pela falta de condições que vêm sendo dadas à polícia de poder executar o seu trabalho. Eles não estão trabalhando mais em função da falta de apoio que não estão recebendo. Nós temos a pergunta de mais um ouvinte, eu acredito que ele se identifica na própria sonora, não é isso? No áudio, vamos lá? Vamos ouvir. Bom dia, Rocha. Bom dia, senador Fernando Collor, candidato a governador de Alagoas. Aqui é Genival, da Primavera, pequeno comerciante. Eu quero fazer uma pergunta, governador. Cadê a pergunta? Fugiu? Tudo bem. Houve aqui um equívoco em relação ao áudio. Então a gente não pode parar, né? Vamos fazer o seguinte, né? Se possível a gente recupera aí o áudio do ouvinte, mas o senhor estava falando exatamente de segurança e chegou a citar a polícia militar. Mas e a polícia civil? A gente costuma brincar até no programa que todos os anos, exceto uma
uma greve da Polícia Civil. O pessoal que reclama que não tem estrutura, as delegacias estão aí totalmente sucateadas e tal. E a gente sabe da importância da Polícia Civil, né? Todas as polícias, de um modo geral. Então, seu governo, eventual governo, caso o senhor venha ganhar essa eleição, o que pretende fazer? Fala-se até na fusão, se é que isso legalmente seja possível. Qual é a sua opinião em relação a isso? Não, em relação à fusão, eu sou o contrário. Eu acho que a Polícia Civil é civil, Polícia Militar é Polícia Militar, cada uma com o seu comando. Mas elas têm que agir de forma integrada e interligada, uma ajudando a outra. É esse trabalho de coordenação que está faltando no estado de Alagoas, além do que é elementar, não é? É de dar condições mínimas de trabalho para essas pessoas da Polícia Civil, como também da Polícia Militar. Não sei se vocês sabem, mas o quartel-general da Polícia Militar, aqui em Alagoas, o quartel-general, ele está desativado. O comando da Polícia Militar do nosso estado está funcionando em salas alugadas em diversos prédios lá de Maceió. Estamos sem quartel-general. Então, como é que pode ter a polícia ter uma coordenação efetiva sem poder ter a interlocução imediata e diária com os seus subordinados? Então, isso nós temos que resolver, como também na Polícia Civil, que foi dito aqui com muita certeza e com muita verdade, que estão precisando sim desse apoio. A Polícia Civil vem sendo menosprezada ao longo desses anos e nós esperamos corrigir isso. Eu gostaria de saber, foi recuperado o áudio do ouvinte? Tudo bem, então vamos continuar com ele, por favor. Bom dia, Rocha, bom dia, aí é uma Gilberto, outra... todos os ouvintes da 91. Ok. Bom, sou Dinilza Gadi. Gostaria de perguntar ao candidato Fernando Collor de Mello, ele sendo eleito governador de Alagoas, o que ele fará para melhorar a classe da educação, porque a gente sabe que é uma vergonha. Alagoas, o IDEB é lá embaixo, o analfabetismo é um absurdo. Então, o que o senhor pode fazer para melhorar essa qualidade do ensino no nosso estado? E outra pergunta faço parte do grupo das mulheres em defesa da violência contra a mulher. Gostaria de saber se o senhor se compromete a nos apoiar com uma delegacia decente para Arapiraca, que atenda realmente a mulher, um espaço para a mulher e uma casa de apoio à mulher de Arapiraca e região. Muito obrigado e um bom dia e boa sorte. Muito obrigado. Em relação à questão da mulher como um todo, né, na questão da violência que sofre, como também de outras pessoas, o meu apoio integral às mulheres que estão passando por esses problemas que causam, né, não somente vítimas e que nos entristece bastante. Eu quero sempre envio os meus votos de pesar e de sentimentos por aqueles que perderam entes queridos, né, em função dessa questão da violência, inclusive em relação à questão da mulher, que nós estaremos tratando da segurança pública de um modo geral, porque nós temos aí a defesa, por exemplo, das crianças que saem das escolas e que são acossadas pelos traficantes de drogas. E por isso, eu lá atrás criei o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é exatamente no sentido de defender a criança e o adolescente dessas tentativas que os traficantes têm de trazê-los para a marginalidade. Temos todo o interesse em fazer esse trabalho e iremos fazer. Em relação à questão da delegacia da mulher aqui em Arapiraca, do mesmo modo. Não há nenhuma dúvida quanto a isso, não paira nenhuma dúvida dentro de mim sobre essa necessidade. E sobre educação, eu acho que a senhora não estava acompanhando a entrevista, mas nós falamos longamente aqui no início sobre os meus planos para a educação. Mas gostaria de lhe dizer, de pensar alguns itens, dentre eles baseado na questão do analfabetismo que nos envergonha, né? O estado com o maior índice de analfabetos do Brasil. Nós iremos inicialmente fazer uma busca ativa desses analfabetos, de casa em casa, de porta em porta, para fazermos no espaço de um ano e meio, fruto dessa busca ativa, fazer com que essas pessoas possam ter minimamente a sua educação elementar para poder prosseguir daí por diante.
Candidato, conforme foi concedido a todos os candidatos que por aqui passaram e outros que virão, porque vamos encerrar esta série de entrevistas exatamente na próxima terça-feira, ouvindo todos os candidatos que concorrem ao governo do estado, nós queremos agradecer e colocar 2 minutos à sua disposição para suas considerações finais. Muito bem. Bom, agradecer a todos vocês que fazem a Rádio Novo Nordeste, a vocês, Zé Rocha, ao Gilberto Júnior, a Thaísa, enfim, a todos que trabalham nessa grande emissora. Meu abraço ao Aurelino e a toda a família, a todos os arapiraquenses e sertanejos que estão sendo alcançados por esse programa Comando 91. O meu abraço afetuoso a todos e a certeza, minha gente, de que no próximo dia 2 de outubro nós haveremos de estar novamente juntos, nas urnas, com os nossos corações entrelaçados, com as nossas emoções vivificadas, com os nossos corações animados pela esperança de termos um governo que realmente tem compromisso com a nossa gente e com o nosso povo. É Collor 14. Ok, quero dizer que as perguntas que foram colocadas vindas dos ouvintes, a gente falou isso, mas não custa repetir, seguiu a ordem de chegada, ok? Nem sempre é possível a gente colocar todas as perguntas, né? Porque em que pese temos aqui 1 hora para essa entrevista, mas o tempo ainda é curto por conta de tantos assuntos, né? A demanda realmente é muito grande. Mas queremos dizer que na próxima segunda-feira segue essas entrevistas. Vamos ouvir um outro candidato, no caso Rui Palmeira, PSD. A partir das 8 horas da próxima segunda-feira estaremos ouvindo Rui Palmeira e na terça-feira encerrando esta sequência Luciano Fontes. Um abraço, bom dia, ótimo feriado, bom final de semana para todos. Comando 91.